Em 92, apenas um ano após anunciar seu projeto somente como um hobby, Linus Torvalds tomou uma das decisões mais importantes da história do Linux. Ele relicenciou o kernel completamente sob a licença pública geral de projetos GNU. Essa mudança, que à primeira vista parecia apenas uma formalidade, foi o estopim que transformou o Linux de um projeto experimental em um movimento global, frente a qualquer licença da época. Ela garantia que qualquer pessoa pudesse usar o software, estudá-lo, modificá-lo e distribuí-lo no mercado, desde que as liberdades fossem preservadas para todos os próximos usuários. Era uma proteção legal da colaboração humana. Linus colocou o Linux dentro da corrente filosófica iniciada por Richard Stallman, quase uma década antes. O impacto disso foi imediato. Desenvolvedores que antes hesitavam em contribuir, com medo que o código se tornasse proprietário no futuro, agora tinham garantia jurídica que o Linux seria livre para sempre. Pela primeira vez, milhares de programadores ao redor do mundo podiam trabalhar juntos, sem medo de ver seu esforço fechado por alguma empresa. Outra grande consequência da GPL foi ainda mais significante. O kernel Linux pôde finalmente interagir com as ferramentas do projeto GNU. Antes disso, o GNU tinha quase tudo: um compilador, ferramentas de linha de comando, shells, editores, bibliotecas, utilitários, mas não tinha um kernel funcional. Quando o Linux adotou a GPL, as portas se abriram. O kernel de Linux funcionava perfeitamente com as ferramentas de Stallman. Era como juntar duas metades de uma ponte que estavam esperando pelo seu encaixe perfeito. O resultado disso foi transformador. Pela primeira vez na história, o mundo tinha um sistema operacional completamente livre, funcional e distribuível, totalmente baseado na filosofia do software livre. Esse casamento entre GNU e Linux criou a base do ecossistema moderno, permitiu a criação das primeiras distribuições e deu ao movimento open source sua plataforma definitiva, o Linux. E com seu crescimento e a chegada constante de novos colaboradores, começou a surgir uma necessidade clara: organizar o sistema operacional em pacotes fáceis de instalar, atualizar e distribuir. Foi aí que nasceram as primeiras grandes distribuições. Projetos independentes que pegavam o kernel Linux, adicionavam ferramentas GNU e empacotavam tudo de forma utilizável. A primeira delas foi o Slackware, criado em 93 por Patrick Volkerding. Ele se tornou famosa por ser extremamente simples e fiel ao Unix tradicional, ideal para usuários experientes. Por muitos anos, Slackware foi considerada a distro dos puristas, um sistema direto, estável e sem firulas, quase um Linux raiz. Ainda em 93, nasceu um Debian, criado por Ian Murdoch. Mas o Debian tinha algo diferente, não era apenas uma distro, era um movimento social e técnico. Ele introduziu conceitos pioneiros, como o contrato social do Debian, a política de pacotes e uma governança comunitária madura. Essas bases transformaram o Debian no alicerce de inúmeros distros futuros, como o famosíssimo Ubuntu. Em 94, surgiu a Red Hat, que revolucionou o mercado ao introduzir o RPM, Red Hat Package Manager. Com ele, atualizar e gerenciar software ficou ainda mais fácil. A Red Hat nasceu com um espírito empresarial e rapidamente se tornaria a primeira grande empresa bilionária do mundo Linux. No mesmo ano, surgiu a SUSE, na Alemanha. Ela combinava estabilidade, documentação impecável e ferramentas gráficas que simplificavam a distribuição do sistema. O YaST, seu configurador tudo em um, era tão avançado que dava ao SUSE uma identidade forte e única. Cada disco trazia seus próprios scripts, instaladores e filosofia de design. Algumas eram minimalistas, outras incluíam tudo que o usuário pudesse querer. Algumas focavam no desktop, outras em servidores, e muitas buscavam ser a distribuição perfeita para iniciantes. Esse período marcou o nascimento da diversidade que acompanhava o mundo Linux até hoje. A ideia de não existir um Linux único oficial, mas sim um ecossistema completo de sabores e variantes, começou exatamente nesses anos. Enquanto isso, a comunidade explodia. Cada semana surgiam novos scripts, pacotes, ferramentas, patches e principalmente novos colaboradores. A cultura aberta do Linux permitia que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pudesse contribuir com correções e funcionalidades novas. Em poucos anos, Linux já estava presente em universidades, onde estudantes e pesquisadores adotavam para rodar experimentos, compilar código, estudar sistemas operacionais e até mesmo subir servidores caros baseados em Unix proprietário. Centros de pesquisa rapidamente perceberam que podiam montar servidores poderosos usando computadores comuns rodando Linux, algo impossível nos sistemas comerciais que custavam dezenas de milhares de dólares. E as empresas também começaram a notar o potencial. Linux era rápido, estável e seguro, e acima de tudo, gratuito. Isso permitiu que muitas empresas tivessem infraestrutura profissional pela primeira vez. A partir de 97, várias corporações passaram a usar Linux em servidores, firewalls e sistemas de automação. O que antes era um hobby universitário começou a se tornar uma peça sólida da infraestrutura global. A cultura em torno das distribuições também cresceu. Tutoriais, revistas em branco, apostilas, guia de instalação, documentação da época era uma verdadeira febre. Entre 93 e 2000, o número de distribuições Linux saltou de algumas poucas para dezenas e depois centenas. Era um sinal claro de que o ecossistema havia deixado de ser pequeno e experimental, agora ele era vibrante, competitivo e inovador. Cada distro atacava um problema diferente, atraía um público distinto e ajudava o Linux a se adaptar a novos tipos de hardware e necessidades. Em 92, quando o Linux ainda estava engatinhando, ocorreram as primeiras e mais intensas discussões públicas da história da internet moderna. Essa batalha não ocorreu em um palco, nem em uma conferência. Aconteceu em listas de discussões onde programadores de todo mundo debatiam ferozmente sobre ideias técnicas, arquitetura, filosofia e o futuro dos sistemas operacionais. Nisso vem Andrew Tannebaum, um professor renomado e autor de livros clássicos sobre sistemas operacionais. Ele era extremamente respeitado, especialmente por seu conhecimento teórico profundo e seu papel na formação de gerações de programadores. Quando Tannebaum examinou o Linux, fez uma crítica pública e direta. Linux é obsoleto. Kernel monolítico é coisa do passado.
Para ele, o futuro dos sistemas operacionais estava no microkernel, que possuía menos código rodando no espaço kernel, portanto mais estabilidade, modularidade e segurança. O argumento de Tenenbaum era simples: microkernel, futurista, elegante e robusto, monolítico, antigo, herdados, difíceis de manter. Ele acreditava que o trabalho de Linus, embora impressionante para um jovem estudante, estava tecnicamente olhando para trás e não para frente. Linus respondeu rapidamente com firmeza. Ele argumentou que, embora microkernels fossem teoricamente superiores, na prática eram lentos, difíceis de implementar e ainda imaturos. O Linux, sendo monolítico, era mais rápido, mais simples de depurar e mais eficiente no hardware comum da época. Linus defendeu que a prioridade deveria ser praticidade e desempenho real, não teorias acadêmicas. Ele resumiu sua visão como uma filosofia que marcaria o desenvolvimento do Linux por décadas. Practice beats spirit, ou em português, na prática, a prática vence a teoria. A troca de mensagens se transformou rapidamente em uma flame war da história. Programadores experientes, pesquisadores, estudantes e curiosos começaram a tomar lados. Alguns defendiam Tenenbaum e sua visão acadêmica visionária, outros apoiavam Linus e sua abordagem prática orientada à performance. O debate ficou tão intenso que se tornou um dos primeiros grandes eventos virais da internet na época. Durante dias, o grupo CompOS Minix foi inundado por discussões, argumentos filosóficos, benchmarks, contra-argumentos, mensagens inflamadas. O ponto central desse debate era microkernel versus monolítico, visão de Tenenbaum ou versão de Linus. Essa diferença gerou faíscas. Em determinado momento, Tenenbaum chegou a dizer que Linux estava fadado a se tornar irrelevante. Ele disse: Linux será obsoleto em poucos anos. Ele acreditava que o herd, o kernel microkernel do projeto GNU, eventualmente substituiria qualquer kernel monolítico. Mas o destino reservou outra história. Herd ficou anos atrasado e nunca chegou numa versão realmente utilizável. Enquanto isso, Linux cresceu, amadureceu e conquistou o mundo. No final das contas, Linux estava certo no curto prazo. O kernel monolítico era superior para o hardware da época, e o sucesso Linux provou isso. Com o passar dos anos, os dois fizeram as pazes. Tenenbaum elogiou o trabalho de Linus e reconheceu que Linux estava tomando proporções que ninguém podia prever, nem mesmo ele. Linus também reconheceu a importância do Minix como referência e ponto de partida. Esse debate se tornou um marco porque mostrou pela primeira vez na história como a internet podia influenciar a criação de software mundial. Também foi a primeira vez que houve uma grande discussão pública técnica na internet, onde milhares de pessoas participaram e tomaram lados. A guerra de Tenenbaum versus Linus não apenas moldou o kernel Linux, ele moldou o espírito da comunidade open source. Após isso, o grande evento da computação que atraía holofotes seria o possível bug do ano 2000. Foi um momento simbólico para toda tecnologia moderna. O medo do bug do milênio fez empresas do mundo inteiro reavaliarem seus sistemas, auditarem infraestruturas e buscarem alternativas mais seguras. Nesse contexto, o Linux, que até então era visto como um projeto de rebelde entusiastas, passou a ser analisado muito mais com seriedade. Até então, o mercado corporativo era dominado por sistemas de Unix fechados e soluções proprietárias como o Windows NT. Mas manter essas plataformas era caro e complexo. Empresas começaram a perceber que havia uma alternativa emergente, um sistema que oferecia estabilidade, que era comparável aos Unix tradicionais, mas com um custo quase zero. Foi nesse momento que o Linux entrou pela porta da frente no mundo corporativo. As companhias perceberam que o Linux não era apenas um brinquedo de hackers em dormitórios universitários. Era um sistema operacional maduro, capaz de rodar serviços críticos com confiabilidade impressionante. A estabilidade foi sempre um dos maiores trunfos do Linux. Servidores rodavam por meses, às vezes anos sem reiniciar. Sua segurança apoiada no modelo Unix das permissões de isolamento chamou a atenção de especialistas. E a flexibilidade, a capacidade de moldar os sistemas exatamente à necessidade da empresa, era inacreditável para quem vinha de ambientes totalmente proprietários. Isso levou empresas a fazer algo impensável nos anos seguintes, investir pesado em Linux. Não apenas adotando, mas financiando, contratando desenvolvedores, patrocinadores de conferência e apoiando projetos de código aberto. A lógica era simples: se o sistema era livre, investir nele beneficiava toda a indústria. E ao mesmo tempo, a comunidade de desenvolvedores explodiu. Linus Torvalds e Alan Cox passaram a ser figuras centrais em conferências globais. Empresas começaram a pagar salários para desenvolvedores contribuírem diretamente no kernel. Agora, trabalhar no Linux deixava de ser hobby, era emprego. Diversas empresas criaram times inteiros dedicados a contribuir com o open source. IBM, HP, Red Hat, SUSE, Intel e até mesmo a Oracle. Cada patch enviado pela comunidade ou por corporações tornava o sistema mais robusto, mais seguro e mais compatível com diferentes arquiteturas. Esse fluxo massivo de contribuições marcou um novo ciclo de desenvolvimento. O kernel, que antes era editado por um grupo relativamente pequeno de voluntários, começou a receber melhorias de centenas de engenheiros espalhados pelo mundo. A velocidade de evolução disparou. Entre 95 e 2000, o Linux deu um salto gigantesco. Melhores sistemas de arquivos, networking mais rápido, suporte a multiprocessamento, ferramentas mais fáceis e instaladores amigáveis. O que antes era experimental se tornou algo profissional. Quando os administradores perceberam que sistemas Linux simplesmente não caíam, começaram a migrar suas infraestruturas críticas. Servidores web, firewall, sistema de e-mail, banco de dados passaram a rodar tudo em Linux, silenciosamente, e funcionar melhor do que nas soluções que custavam fortunas. Empresas que gastavam milhões por ano em licenciamento viram que poderiam investir esse dinheiro em hardware, treinamento e desenvolvimento, enquanto usufruíam de um sistema tão bom quanto ou melhor que os concorrentes pagos. Assim, o Linux não apenas amadureceu tecnicamente, ele se tornou um fenômeno econômico e humano. A virada do milênio representou o momento em que Linux deixou de ser um outsider para se tornar um pilar da infraestrutura global.
Após a virada do ano 2000, a Microsoft era simplesmente a empresa mais poderosa de tecnologia no planeta. O Windows dominava mais de 95% dos computadores pessoais. O Office era praticamente obrigatório em qualquer escritório. O lançamento do Windows XP em 2001 consolidou mais ainda a posição da Microsoft sobre o PC doméstico. Mas o XP também evidenciou um problema sério. A Microsoft estava dependente demais do modelo fechado de desenvolvimento. Enquanto isso, o Linux se beneficiava do modelo oposto, uma comunidade global que corrigia bugs, adicionava recursos e inovava numa velocidade que deixava empresas tradicionais desconfortáveis. Nesse clima começou a surgir o famoso Halloween Documents, uma série de memorandos internos vazados da Microsoft em 98. Neles, engenheiros executivos admitiam abertamente: Linux é uma ameaça séria ao nosso modelo de negócios. Esses documentos revelavam estratégias específicas para combater o open source. Entre elas, criar o FUD, medo ou incerteza, dúvida sobre sistemas open source, enfatizar supostos riscos de segurança, desenvolver padrões incompatíveis, reforçar a dependência do ecossistema Windows. O vazamento se tornou um dos maiores escândalos corporativos da época. Em resposta ao crescimento do Linux nos servidores, a Microsoft lançou a agressiva campanha Get the Facts, alegando que o Windows Server tinha menor custo total de propriedade e era mais seguro que o Linux. Mas análises independentes descobriram clara manipulação, gráficos enviesados, amostras pequenas e estudos encomendados com conclusões pré-determinadas. Para muitos, isso soou como um desespero, e despertou ainda mais curiosidade sobre o Linux. A comunidade open source respondeu com humor e ironia. Muitos deram risada em comparações forçadas e criaram memes que viralizaram nos fóruns da época. Como frequentemente acontece, ataques exagerados atraem atenção para o alvo. Em vez de assustar o público, a campanha acabou recrutando novos usuários para o Linux. Durante entrevistas, Linus Torvalds sempre manteve o tom calmo e pragmático. Ele repetia que não tinha interesse em matar o Windows, só queria construir um sistema melhor. Mas, ironicamente, exatamente essa postura sincera e orgânica reforçou a percepção que o Linux era a alternativa honesta em um mercado dominado por marketing pesado. And Linus's personal view of Microsoft? It's typical of many hackers. By the way, OS means operating system. I think that Microsoft does a fair amount of okay applications, and some of them are outstanding. On the other hand, I think from an OS perspective, they just suck. And from a morals perspective, they suck even more. Why is that? I just think that Microsoft isn't out there to make the world a better place. And maybe they shouldn't be out there to do that. But I think they've been concentrating a little bit too much on just making money. O custo do licenciamento do Windows Server e do SQL Server crescia anualmente. Linux, por outro lado, oferecia estabilidade semelhante ou superior, com um custo quase nulo, e fornecia liberdade de modificar, distribuir, personalizar e escalar muito mais os projetos. Empresas perceberam que poderiam economizar milhões migrando para Linux. Essa mudança atraiu gigantes como a IBM, que investiu mais de $1 bilhão em Linux, o maior investimento já feito na época em software livre. HP e Oracle, entre outras empresas, seguiram no mesmo caminho, promovendo o Linux como plataforma confiável para data centers globais. Esses movimentos deixaram claro que o Linux não era um brinquedo de hackers, mas sim uma peça central da economia digital. Em 2001, Steve Ballmer, CEO da Microsoft, fez a declaração mais explosiva da história da empresa sobre open source. Abre aspas, Linux é um câncer. Ele argumentava que a licença GPL contaminava qualquer software que utilizasse, tornando impossível de manter modelos de negócio tradicionais. A frase tornou símbolo da tensão entre a Microsoft e a comunidade open source. A declaração gerou revolta, mas também se tornou um combustível para o crescimento do Linux. A comunidade transformou a frase em memes, paródias, camisetas. O efeito foi o oposto esperado. O Linux ganhou ainda mais visibilidade e simpatia pública. Ao longo desses anos, o Linux crescia rapidamente nos bastidores das empresas, enquanto a Microsoft parecia cada vez estar mais na defensiva. A guerra corporativa estava em pleno andamento, pública agressiva e às vezes até pessoal. O motivo era simples. O Windows dominava o desktop, Linux dominava servidores, e ambos sabiam que o futuro seria decidido nos data centers. Campanhas internas da Microsoft pediam que clientes corporativos evitassem o Linux por questões legais. A guerra entre Microsoft e Linux não era apenas tecnológica, era filosófica. De um lado, o modelo proprietário, com controle, licenciamento e proteção. De outro, o modelo aberto, colaboração, compartilhamento e liberdade. Essa tensão moldaria toda a evolução do mundo da tecnologia nos anos seguintes. Uma estratégia que prepararia um terreno para um escândalo seguinte, o processo da SCO, que alegava que o Linux continha código Unix roubado. Esse processo foi aberto em 2003. A SCO fez a acusação que chocou a comunidade tecnológica, afirmando claramente que o código Unix havia sido ilegalmente copiado para dentro do Linux. Segundo eles, a culpa era da IBM, que teria contaminado o Linux com tecnologias proprietárias. Para o público leigo, isso parecia sério. Para empresas usando Linux em servidores, era assustador. E de repente, a legalidade do software livre se tornou um tema global.
A SCO abriu um processo contra a IBM pedindo $1 bilhão. Eles se recusavam a mostrar quais trechos haviam sido copiados. Toda acusação era baseada em declarações vagas, sem apresentar evidências concretas. Durante meses, a SCO alimentou a mídia com frases fortes. Temos provas definitivas. O Linux é ilegal. Empresas usando Linux poderão enfrentar processos. O objetivo era claro: gerar medo, vender incerteza e, principalmente, desacelerar o crescimento explosivo do Linux no mundo corporativo. A comunidade open source reagiu de forma diferente. Em vez de entrar em pânico, milhares de desenvolvedores começaram a investigar historicamente o Unix e rascar commits, analisar licenças antigas e desenterrar documentos esquecidos. Era como assistir a uma força global de especialistas trabalhando voluntariamente para desmontar a acusação. E conforme semanas passavam, ficava claro, nada parecia fazer sentido no discurso da SCO. Quando finalmente a SCO apresentou as primeiras evidências, a decepção foi geral. As linhas supostamente roubadas eram trechos triviais, rotinas básicas que não pertenciam a ninguém. Coisas como laços for, operações de memória e código publicado abertamente há décadas. Algumas provas eram literalmente trechos copiados do próprio GNU e não de Unix. Outras vinham de código público que nunca foi proprietário da SCO. A situação beirava o absurdo. A comunidade tratou esse caso como uma piada, mas para empresas a ameaça era real. Se o Linux fosse considerado ilegal ou contaminado, gigantes da corporação poderiam perder milhões, sem contar no impacto da confiança global no open source. Por isso, apesar das risadas, havia muita preocupação nos bastidores. O processo se arrastou por anos. Audiências, recursos, novas acusações, recuos, contradições. Cada avanço revelava mais inconsistências nas alegações da SCO. A IBM, por outro lado, apresentava documentos históricos, contratos antigos, versões do Unix que contrariavam os argumentos da SCO. Em um dos momentos mais críticos, o tribunal exigiu que a SCO provasse que era de fato dona dos direitos do Unix. Foi aí que tudo desmoronou. Após longas investigações, o juiz concluiu que a SCO não possuía direitos que alegava. Eles estavam apenas processando a IBM com base em algo que não era deles. A corte determinou que a SCO não era proprietária do Unix, as acusações contra Linux eram infundadas e não havia evidência de cópia legal. Foi um golpe fatal. A empresa apelou, tentou manobras, mudou advogados, mas nada funcionava. A base do processo simplesmente não existia. Em 2010, depois de quase uma década de escândalos, derrotas e apelos, a SCO entrou em falência. Seu nome virou sinônimo de um dos piores processos da história da tecnologia, um exemplo clássico da tentativa de intimidar a inovação através da litigância agressiva. O Linux não só saiu ileso disso, mas ainda mais forte. A vitória judicial da segurança jurídica global mostrou que o open source tinha fundamento legal e sólido, eliminou de vez o argumento que o Linux continha código Unix roubado. Depois dessa derrota, a adoção do Linux explodiu. Empresas que antes estavam receosas agora migravam com confiança. A comunidade ganhou moral, e o movimento open source ganhou respeito. A indústria percebeu que litigar contra o Linux não era apenas inútil, era perigoso. Esse caso foi um divisor de águas, um momento histórico que o open source enfrentou uma guerra corporativa completa e venceu.